Um massacre assusta Fortaleza. Criminosos invadem um clube de forró e abrem fogo contra os frequentadores. Pularam os telhados das casas porque estavam tentando fugir do tiroteio que teve dentro do clube, né? O ataque deixa mortos e feridos. E as autoridades investigam se uma briga entre quadrilhas foi o que motivou a maior chacina da história do Ceará. A tragédia da Boate Kiss. 5 anos depois do incêndio, parentes das vítimas pedem punição para os culpados. Em Cabul, terroristas usam uma ambulância-bomba para matar quase uma centena de pessoas. Um mutirão para combater a febre amarela. Em 3 estados, agentes de saúde vacinam moradores contra a doença. Bandidos armados invadiram uma boate hoje de madrugada na periferia de Fortaleza e abriram fogo. 14 pessoas morreram nessa que é a maior chacina já registrada no Ceará. Era uma noite movimentada no clube de forró deste bairro em Fortaleza, a 3 quilômetros da Arena Castelão. Os vizinhos contam que bandidos chegaram em 3 carros. Era por volta de 00:30. Os criminosos já desceram atirando em todas as pessoas que viam pela frente. Foram pelo menos 40 minutos de terror. A gente soube daquela correria, gritaria do povo, tudo pedindo socorro, correndo por lá, correndo por outro. Era muito tiro mesmo. Eles ficaram tudo correndo para se salvar, o povo ficava no clube, correndo por cima dos telhados para se salvar, né, para não morrer. A polícia passou o dia fazendo perícia no clube. Além das marcas dos tiros, encontrou também uma bomba de gás lacrimogêneo que foi desarmada. 14 pessoas morreram, 8 mulheres e 6 homens. 18 feridos foram levados para hospitais da cidade, entre eles, pelo menos 4 adolescentes. À tarde, a Secretaria de Segurança informou que um suspeito foi preso e um fuzil apreendido. A principal hipótese da investigação é de uma guerra entre facções. A chacina, que é a maior já registrada no estado, tem a mesma característica de outras recentes. O secretário de Segurança comparou a matança a um ato terrorista. Não há perda de controle. Esse é um evento, como falei, um evento isolado. Você vê no mundo todo, tem situações que matam 50 pessoas, 60 pessoas em boate, em vários locais. Então, assim, é uma situação criminosa, que foi organizada, que foi planejada e que veio a ser executada. Então, não é que haja perda de controle. No ano passado, houve pelo menos 6 chacinas como essa. Em junho, 6 pessoas foram assassinadas numa casa de praia por homens que chegaram atirando. Em novembro, 4 adolescentes foram retirados de um centro socioeducativo e executados no meio da rua. 2017 também registrou o recorde de homicídios no estado, mais de 5.000, 50% a mais do que no ano anterior. Neste ano, até o dia 25 de janeiro, foram assassinadas 296 pessoas, uma média de 11 mortos por dia. Nós procuramos o governador Camilo Santana, do PT, para repercutir a onda de violência no estado, mas ele não quis gravar entrevista. Se manifestou pelas redes sociais, declarou que a chacina é inaceitável e que a barbárie não vai ficar impune. Os moradores de Fortaleza estão assustados. Eu estou me sentindo acuado. A toda hora você tá exposto à violência, é muito complicado. A gente pode estar num canto e esperar tiro, viu? Porque o negócio tá feio mesmo. O ataque a tiros fez vítimas também fora da danceteria. A segurança foi reforçada nos hospitais para onde foram levados os 8 feridos. Um deles permanece internado em estado grave. Em frente ao clube onde aconteceu o massacre, o clima é de tensão. O comércio não abriu as portas. A rua foi cercada pela polícia e os moradores permaneceram nas casas, com medo. Algumas das vítimas estavam aqui trabalhando ou passando por acaso e viraram alvo dos bandidos. Antônio José, conhecido como Marrom, vendia cachorro-quente em frente ao clube de forró. O ambulante morreu na hora. O filho dele, de 12 anos, que o acompanhava no trabalho, levou um tiro na coxa. Ele está internado, mas não corre risco de vida. Trabalhava para sustentar os filhos, com o ganha-pão dele, vendia cachorro-quente, lá em frente ao forró. Nesse carro estava outro trabalhador, um motorista de aplicativo, que deixava uma passageira quando foi morto. A maior parte das vítimas é mulher. É o caso da dona de casa, Luana Santos, de 23 anos. Ela deixa marido e 2 filhos pequenos. Entre as vítimas também está a comerciante Marisa Mara da Silva, de 39 anos. Ela foi atingida quando passava em frente ao local da festa.
Uma das maiores tragédias do país completou hoje 5 anos. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, parentes e amigos das vítimas lembraram as 242 pessoas que morreram por causa do incêndio da Boate Kiss e também pediram a punição dos responsáveis. As velas doadas pela comunidade iluminaram a caminhada. Centenas de pessoas se reuniram no trajeto de 3 quadras, do centro de Santa Maria até a frente da boate. Todos os anos eu procuro vir, porque a luta é a única coisa que vai nos manter em pé. Na chegada ao local da tragédia, orações e abraços. As mães das vítimas se reuniram para cantar. Amigos para sempre. Uma sirene lembrou o momento do incêndio e aplausos homenagearam as vítimas. Em 5 anos, a cidade se apropriou da fachada da Kiss, que ganhou várias pinturas para expressar os pedidos de justiça. O incêndio foi provocado pela fagulha de um fogo de artifício que não deveria ter sido aceso em lugar fechado. As chamas se espalharam por causa da espuma, usada para isolar o barulho da boate. Que não se repita, que a morte, principalmente da minha filha, não tenha sido em vão. Os réus no processo permanecem em liberdade. Eles são os sócios da boate Alessandro Spor e Mauro Hoffman e os integrantes da banda Gurizada Fandangueira, Luciano Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos. Em 2016, o juiz Ulisses Lousada considerou os 4 culpados de homicídio doloso porque assumiram o risco de matar e determinou que fossem a júri. Mas o Tribunal de Justiça Gaúcho entendeu que eles cometeram homicídio culposo, sem intenção, e descartou o julgamento popular. O prédio fechado e escuro onde funcionava a Kiss foi desapropriado no ano passado e já tinha até data para ser demolido para abrir espaço a um memorial em homenagem às vítimas. Esse projeto continua, mas as famílias conseguiram que a boate seja mantida exatamente como está, pelo menos até o julgamento do caso. O Ministério Público e os advogados da Associação das Vítimas já recorreram para que a Justiça reverta a decisão e leve os acusados ao tribunal do júri. A intenção é que os jurados possam ver de perto a falta de segurança da boate. Na noite do incêndio, ela estava superlotada e não havia saída de emergência. Não tinha como os jovens sair daqui e conseguir se manterem vivos. Raquel é uma das sobreviventes. Há 5 anos, 2 vezes por semana, ela tem que ir ao hospital tratar das queimaduras e de problemas respiratórios. Vai ser assim para o resto da vida. É um sentimento estranho. Uma tristeza muito grande que está vindo agora. Eu acho que agora que eu estou entendendo o que aconteceu. As defesas de Mauro Hoffman e de Luciano Leão declararam que o crime tem característica culposa e não dolosa, já que os réus nunca tiveram a intenção de matar. O advogado Alessandro Spor não quis comentar e a defesa de Marcelo dos Santos não foi encontrada. No Afeganistão, um atentado na capital Cabul matou 95 pessoas e feriu outras 158. O terrorista suicida usou uma ambulância-bomba. Do meio do caos, feridos saíam carregados até em carrinhos de mão. Também em ambulâncias e carros da polícia. Os hospitais ficaram pequenos para tanta gente que se machucou. E os carros que passavam na rua na hora ficaram assim. Muita gente não sobreviveu. Eu estava dentro do escritório quando ouvi a explosão. Todas as janelas quebraram, contou Alam. Foi numa das ruas mais movimentadas da capital, Cabul, às 8h20 da manhã de hoje. A rua fica perto do Palácio Presidencial e da Embaixada dos Estados Unidos, e bem ao lado das embaixadas da Turquia e dos Emirados Árabes. É uma área fortemente policiada. A polícia informou que o motorista de uma ambulância repleta de explosivos furou a primeira guarita e, quando foi parado na segunda, tentou avançar pela contramão. Não conseguiu. E então explodiu o veículo. O grupo terrorista Talibã reivindicou o atentado. No final de semana passado, o Talibã já tinha aterrorizado Cabul. Foi um ataque a um hotel de luxo que durou 15 horas e deixou 22 mortos, entre eles 14 estrangeiros. O grupo terrorista tenta mostrar força, isso depois que os Estados Unidos passaram a dar mais assistência às forças de segurança afegãs na luta contra o Talibã.
quer mostrar que não foi enfraquecido por essa estratégia e que consegue promover ataques mesmo nas áreas mais policiadas da cidade. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse em nota que usar uma ambulância para atacar civis é desumano e que é uma violação das normas internacionais mais básicas. Ele reafirmou que os Estados Unidos vão continuar agindo ao lado do governo afegão para derrotar o Talibã. Aqui no Brasil, bombeiros estão procurando um homem arrastado por uma enchente em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ele estava num carro que caiu num rio durante o temporal. O motorista conseguiu sair. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram 10 horas de chuva. Parte de uma encosta veio abaixo. Por pouco, não atingiu uma casa onde mãe e filhos dormiam. Várias ruas ficaram alagadas. Moradores perderam móveis e eletrodomésticos e foram resgatados de barco. Esse volume de chuva no Rio surpreendeu. A gente vai falar agora então com a Eliana Marques, que está lá em São Paulo. Eliana, boa noite, uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui com você. Diz aí pra gente se vai continuar assim. Oi, Trali. Para mim também, muito bom estar aqui com você, com a Mona Lisa. Boa noite a todos. Olha, amanhã a chuva diminui lá no Rio de Janeiro, mas ainda pode chover forte a partir da tarde em alguns pontos. Agora, os volumes registrados hoje não foram previstos por nenhum modelo meteorológico. Mais de 140 milímetros no bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro, mais de 170 milímetros em Magé, mais de 200 milímetros em Itaboraí. E em Duque de Caxias, o que seria normal para chover durante o mês todo veio em apenas um dia. Eu perguntei para a nossa meteorologista, a Juliana Suleiman, por que choveu tanto no Rio. Ela me disse que a previsão para lá é um desafio, o mar aumenta a umidade, o relevo às vezes favorece a formação de chuva porque a umidade vem e pode ficar represada por causa da serra. Aí fica chovendo, chovendo e dá nesses valores exorbitantes aí que a gente viu. Bom, como o solo já está encharcado, ainda tem risco de deslizamento de terra, também de alagamentos, mesmo com um tempo mais firme, amanhã cedo. Porque o domingo vai começar com sol lá no Rio, vai fazer bastante calor, até 36 graus. Depois, esse aquecimento aqui, junto com a umidade do ar que está elevada, pode formar novos temporais de verão. A mesma coisa aqui em São Paulo, na capital paulista volta a esquentar bem, no litoral onde já choveu muito, menos chuva amanhã, mas pode ser forte também, tudo a partir da tarde. Agora, Minas Gerais e Espírito Santo, chance menor de chuva, e se a chuva vier nesses estados aí, vem mais fraca, Tralha. Agora, diz aí pra gente, vai ter chuva ou sol nas outras regiões? Olha, mais para temporal. Vejam só, bastante chuva sendo esperada aqui no centro-oeste, no Pará, no leste do Amazonas, no oeste do Rio Grande do Sul e também na região da Campanha Gaúcha. Tempo firme o dia todo, lá no litoral catarinense, também no litoral norte do Rio Grande do Norte, avançando pelo sertão até o extremo norte da Bahia e aqui entre Roraima e parte do Amapá. Macapá, previsão de chuva à tarde, Palmas a qualquer hora, Cuiabá também o dia todo, Brasília, possibilidade de chuva nos 3 períodos. Fortaleza só à tarde e Maceió de manhã. Em Porto Alegre pode voltar a chover a partir da tarde, em Curitiba também. Agora em Florianópolis, domingo sem previsão de chuva e abafado, Tralha. Valeu, Eliana. Brigadão. Ótima noite para você. Noite. Bom domingo. Segunda-feira a gente se vê aí em São Paulo. É isso mesmo. Boa noite para vocês. Valeu, e para todos. obrigado. Tchau, tchau. E neste sábado teve mutirão para vacinar contra a febre amarela. Moradores de 3 estados participaram. Sábado, dia D da vacinação e também dia de shopping. Foi assim em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Eu aproveitei que eu estava aqui no shopping e já vim vacinar mesmo. Perto dali, em Brumadinho, faixas alertavam sobre a área de risco de febre amarela. Agentes de saúde foram às casas dos moradores para aplicar a vacina. Desde julho do ano passado, Minas teve 47 casos e 25 mortes confirmadas por febre amarela. No estado do Rio, o quartel dos bombeiros virou posto de vacinação na região serrana. As 92 cidades fluminenses participaram do dia D. No estado foram confirmados 26 casos e 8 mortes neste ano. No estado de São Paulo, o primeiro dia D contra a febre amarela vai ser no próximo sábado, 3 de fevereiro. Mas a cidade de Santo André, aqui na região do ABC, e que nem faz parte das áreas de risco, resolveu fazer o mutirão hoje, segundo as autoridades, para tranquilizar a população. A família toda hoje? Hoje todo mundo. Se prevenir, né? É importante. Nem a fila de mais de 1 hora desanimou. Ontem eu vim
mas não consegui tomar a injeção, voltei para casa e eu tô vindo hoje, mas hoje está indo mais rápido. Em São Paulo, com distribuição de senha, o sábado não teve tanta fila quanto em outros dias. De janeiro do ano passado até essa semana, foram 52 mortes por febre amarela, de um total de 134 casos, segundo o último balanço do estado de São Paulo. O que nós estamos tendo é a febre amarela silvestre, onde as pessoas estão se infectando, onde temos morte de macacos em áreas rurais e periurbanas. E é muito importante deixarmos claro, não há necessidade de correria. Na triagem, os enfermeiros separam os casos. Crianças de 9 meses a 2 anos, como Luca, tomam a dose completa. Mas a maioria recebe a dose fracionada, como Denis. Ele vai passar o carnaval numa região de risco no Brasil e tinha de se proteger com 10 dias de antecedência. Dever cumprido, agora bora viajar, curtir o carnaval. E você vai ver a seguir aqui no Jornal Nacional a acusação de que o vice-governador de Roraima renunciou ao cargo em troca de dinheiro. O perigo imenso que o furto de cabos provoca no trânsito das cidades. Um tipo de furto que já virou rotina em muitas cidades tem aumentado bastante o risco de acidentes graves no trânsito. Veja aí na reportagem de Cristiane Leite. Cabos furtados, semáforos sem funcionar. Foi a conta de fazer o conserto e os bandidos voltaram. Ficou tudo no escuro de novo. É horrível, né? Perigoso, é. Os furtos acontecem em avenidas importantes de Belo Horizonte. E enquanto os semáforos estão apagados, a desordem está formada. Tem que estar olhando os pedestres, né? Que é os principais. Nem todo mundo pensa assim. Dona Maria teve que balançar as mãos para conseguir atravessar a rua com a mãe. Fiquei com medo, né? Porque alguns parece que queriam seguir em frente, né? Então a gente tem medo de ser atropelado. A placa de pare improvisada numa das esquinas não chama a atenção de todo mundo, não. Motoristas passam direto, muitos nem reduzem a velocidade. O cruzamento desse perigoso aqui fica complicado, um acidente aqui é bem provável de acontecer. O interesse dos bandidos é no cobre, material que fica protegido pela borracha. Depois do furto, os ladrões queimam o fio e retiram o metal. Na capital mineira, no primeiro semestre de 2017, a empresa que administra o trânsito precisou repor mais de 5 mil metros de cabos furtados. Que a gente gasta em manutenção, que não era aquela prevista, manutenção por furto, poderia ser um dinheiro investido na melhoria da qualidade do sistema semafórico ou da ampliação do mesmo. Do início do ano até agora, só nessa avenida em Belo Horizonte, foram 3 furtos. Com o semáforo pifado, os motoristas passam aperto. Como é que você vai atravessar um cruzamento desse aqui, sem sinal? É brabo, né? Polícia de Minas Gerais declarou que está investigando os furtos e que trabalha para identificar os compradores do material roubado. O governo de Roraima acusou o vice-governador Paulo César Quartiero de receber R$500 milhão para renunciar numa manobra que favoreceria o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Jalcer Renier. Quartiero entregou o cargo ontem. Ele nega a acusação e afirma que tomou uma decisão pessoal. Veja na reportagem de Érica Figueiredo. Paulo César Quartiero, sem partido, foi vice-governador de Roraima durante 3 anos. Ontem ele renunciou ao cargo, alegando incompatibilidade com a gestão da governadora Sueli Campos, do Partido Progressista. Nós prometemos uma coisa e fizemos outra. Isso chama-se estelionato. Depois da renúncia, policiais fizeram uma vistoria no prédio da vice-governadoria do estado. Lá, a secretária de Segurança afirma que foi encontrado este cheque de R$500 mil, assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Jalcer Renier, do Solidariedade. Segundo ela, o cheque estava dentro de uma bolsa, junto com um cartão bancário do ex-vice-governador. Aqui existem todos os indícios de que houve a venda do cargo de vice-governador. E é isso que a gente já começou a apurar. Sem vice, quem assume o estado em caso de afastamento da governadora é o presidente da Assembleia Legislativa, Jalcer Renier, que seria o dono do cheque, segundo a secretária de Segurança. Esta semana, ele disse que vai dar prosseguimento a um pedido de impeachment contra a governadora Sueli Campos. Hoje, ela declarou que a renúncia de Quartiero faz parte de um complô. É um caso gravíssimo. Está evidente que houve uma compra da renúncia pelo presidente da Assembleia Legislativa. Eu espero
uma investigação rigorosa da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa repudiou as denúncias. Ele declarou que o cheque foi plantado e que pertence a uma conta sem movimentação bancária e que teve o talão extraviado. Também em nota, o ex-vice-governador de Roraima alegou que a renúncia foi uma decisão pessoal e declarou que vai buscar medidas legais contra os responsáveis pelo que ele chamou de ação difamatória e criminosa. A defesa do ex-presidente Lula apresentou as alegações finais no processo sobre os recibos de aluguel do apartamento vizinho ao dele na Grande São Paulo. Os advogados reafirmaram que esses recibos são autênticos, ao contrário do que tem sustentado o Ministério Público. Esse caso não tem relação com o processo do triplex, em que o ex-presidente Lula foi condenado esta semana em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região também aumentaram a pena de Lula de 9 anos e meio de prisão, que tinha sido dada em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, para 12 anos e 1 mês. O Ministério Público Federal afirma que o ex-presidente Lula recebeu o apartamento vizinho ao dele, em São Bernardo do Campo, como propina da Odebrecht. E que o contrato de locação do imóvel entre a ex-primeira-dama, Dona Marisa Letícia, e o empresário Glaucus da Costa Marques foi forjado. Os procuradores também dizem que os 31 recibos apresentados pela defesa de Lula são ideologicamente falsos e que não provam o pagamento ou a quitação do aluguel. De acordo com o Ministério Público Federal, alguns desses recibos foram impressos no mesmo lugar e assinados no mesmo dia. A Lava Jato afirma ainda que não houve movimentação nas contas bancárias dos envolvidos que indiquem pagamento de aluguel até 2015. Nas alegações finais, os advogados de Lula declaram que os recibos são autênticos e provam a quitação dos aluguéis, e que um perito contratado pela defesa comprovou a autenticidade desses documentos. Os advogados afirmam ainda que a quebra do sigilo bancário do dono do apartamento, o empresário Glaucus da Costa Marques, evidencia a movimentação financeira compatível com o recebimento de aluguéis. A defesa de Lula alega que os procuradores deixaram de analisar diversos depósitos em dinheiro efetuados nas contas de Glaucus da Costa Marques. Por fim, os advogados afirmam que a tese do Ministério Público não encontra qualquer amparo nas provas produzidas nos autos e pedem que a acusação envolvendo os recibos seja julgada improcedente. Ontem, a defesa de Glaucus da Costa Marques também apresentou as alegações finais, afirmando que o empresário adquiriu o imóvel com recursos próprios a pedido de José Carlos Bunlai, com quem mantinha estreita amizade e confiança. O pecuarista José Carlos Bunlai é primo de Glaucus e amigo de Lula. Bunlai já foi condenado na Lava Jato em outro processo a 9 anos e 10 meses de prisão por gestão fraudulenta e corrupção passiva. Ele chegou a ser preso, recorreu ao Supremo e está em liberdade. No documento, a defesa de Glaucus diz que ele sempre afirmou não ter recebido os aluguéis do ex-presidente ou de sua esposa e que só declarou os valores à Receita Federal porque foi orientado por José Carlos Bunlai. Ainda de acordo com os advogados, os recibos serviam apenas para amparar as declarações de imposto de renda do casal presidencial. Nas alegações, a defesa também pede que o processo sobre os recibos seja julgado improcedente. O juiz Sérgio Moro precisa agora se manifestar sobre o caso. Vai decidir se os recibos são autênticos, como afirma a defesa de Lula, ou se são ideologicamente falsos, como sustenta o Ministério Público. A decisão do juiz Sérgio Moro vai ser levada em conta no processo que investiga se Lula recebeu como propina da Odebrecht o apartamento em São Bernardo do Campo e também um terreno em São Paulo para a nova sede do Instituto Lula. A obra não saiu do papel. Esse é o segundo processo de Lula na Justiça Federal do Paraná e não tem relação com o caso do triplex no Guarujá, em que o ex-presidente foi condenado em segunda instância esta semana pelo TRF4 em Porto Alegre por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa do empresário José Carlos Bunlai não quis se manifestar. A seguir, o gol
A Olimpíada de Tóquio em 2020 vai marcar a estreia do skate nos Jogos Olímpicos. É uma conquista importante para um esporte que está se tornando cada vez mais profissional e mais aberto à participação das mulheres. Será para sempre uma diversão, mas o skate não é mais uma brincadeira. Tornar-se modalidade olímpica é ganhar respeito, uma conquista que aconteceu em paralelo a outra não menos importante. Teve segurança de me barrar e não deixar subir, sendo que estavam chamando meu nome. E o segurança falava, você não pertence a esse lugar, você não... O que você está fazendo aqui? 6 anos atrás, Karen Jones fazia exibições em campeonatos masculinos. Faltava adversária para competir. A realidade agora é outra. Segundo a Confederação Brasileira de Skate, há 12 skatistas profissionais. E elas estão treinando para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. E hoje é possível você olhar em volta numa pista de skate e só ver mulher. Ao lado da hoje tetracampeã mundial Karen Jones, estão Indiara Aspe, Dora Varela, Letícia Gonçalves. E elas não estão ali só para dar uma voltinha, não. Pela primeira vez, haverá uma disputa feminina no campeonato de skate park em Santa Catarina. Uma resposta a questões antigas. Quando que um pai vai dar um skate para uma criança, uma menina de 5 anos andar? Quando? Hoje. Sendo mais exata, 1 ano atrás. Porque Catarina tem 5 anos, mas começou a praticar aos 4. E não ganhou, mas pediu que os pais comprassem um skate. Qual é a sensação que vocês têm aqui? Medo. Mas ainda assim você faz o quê? Eu confio em mim. É colocar o equipamento de segurança, enfrentar o medo e curtir. São novos e bons tempos. Que demais, né? Demais. A Globo transmite o Skate Park Internacional amanhã, dentro do Esporte Espetacular, que começa às 10 da manhã, no horário de Brasília. Eleição presidencial, você vai ver aqui na tela da Globo o que os brasileiros esperam para o futuro, né, Trali? O Ari Peixoto mostra agora como você pode ser o representante da sua cidade. Olá, eu estou aqui na Praça do Pacificador, em Duque de Caxias. Aquele ali é o Complexo Cultural Oscar Niemeyer. Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios brasileiros. E você pode ser o porta-voz da sua cidade, gravando um vídeo do seu celular. E sempre de dia. Você pode pedir, por exemplo, para um amigo fazer a gravação para você. Vou pedir para o Pardal aqui para fazer essa gravação. Pede ao seu amigo para ficar mais ou menos 2 passos de distância, 1 metro de você, e segurar o celular sempre deitado, na horizontal. Faz com o celular mesmo. Só não esquece de usá-lo deitado e ver se você e o local que você escolheu estão aparecendo. Você tem 15 segundos. Comece sempre o seu vídeo dizendo o seu nome e a cidade de onde está falando. E aí diz pra gente, que Brasil você quer para o futuro? Para rever como gravar o seu vídeo, visite a página do Jornal Nacional na internet ou o site g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. E a seguir, Carnaval 2018. Você... Nessas últimas semanas antes do Carnaval, as escolas de samba de São Paulo podem testar no Sambódromo tudo o que estão planejando para o desfile. São os ensaios técnicos fundamentais, né? Para não errar no grande dia. No palco, atores e atrizes têm que saber onde se posicionar. É que o teatro vai muito além das falas de cada um. Tem também a iluminação, a postura corporal. E para que tudo flua exatamente como tem que ser, o elenco ensaia muitas, mas muitas vezes. Claro, quem está assistindo quer uma apresentação perfeita. E no Carnaval funciona do mesmo jeito. Para plateia aplaudir, as escolas de samba têm que fazer como o pessoal aqui do teatro, ensaiar. E no palco do samba, a ala musical sabe o que vai representar. Dessas vozes sairão a homenagem ao cantor Gilberto Gil, tema da Vai Vai. E haja emoção para quem também tem que emocionar. Eu vivo intensamente. Não dá
dá pra baixar a adrenalina, não dá. A Vai-Vai é a maior campeã do Carnaval de São Paulo. São 15 títulos. Só que para a escola, tradição não significa que dá para relaxar. É fundamental o ensaio técnico para você chegar no dia bem preparado. E como nos palcos tem sempre um diretor guiando os atores, aqui não é diferente. Os diretores de harmonia ficam com esse fone no ouvido para se falar na avenida, ver se a escola está evoluindo bem. E o cronômetro aqui é obrigatório. O carnaval se define em detalhes, em décimos, então tudo é muito importante. Todas as escolas do Grupo Especial pisam no Sambódromo do Anhembi 3 vezes antes do dia do desfile. A comissão de frente sabe que vai ter que encantar o público e os jurados. O trabalho é árduo, igual um de um teatro. E a nossa diferença é que o nosso palco, o nosso tablado, é caminhado, né? Então a gente vai embora direto sem parar. E assim, aos poucos, a escola foi se apresentando para o público e para as cabines, ainda vazias. Uma preparação para o grande dia. Atuar no carnaval é usar o tempo todo a emoção. Aqui a gente está pegando a energia do público. De repente você fala, você não tem mais gás. Aí você passa num outro setor que o público grita seu nome, fica feliz. E nessa grande encenação, esses artistas passaram os 500 metros de avenida dentro do tempo. Agora é só esperar o carnaval chegar. E os blocos de carnaval já espalham alegria pelas ruas do Rio e de São Paulo. No Vale do Anhangabaú, o ensaio do Minho Queens reuniu 10 mil foliões, segundo os organizadores. E uma multidão também foi aproveitar o carnaval de rua na Vila Madalena. Na Zona Sul carioca, o dia começou com o Desliga da Justiça. À tarde, a Banda de Ipanema, uma das mais tradicionais da cidade, fez o seu primeiro desfile. O homenageado deste ano é o cantor e compositor Martinho da Vila. Monalisa, tem samba que a gente se lembra mesmo depois de muitas décadas. E quem entende do assunto diz que o segredo de um grande sucesso do carnaval está quase sempre no refrão. No caminho do segredo, a primeira coisa que encontramos foi um monte de respostas vagas. É um estado de espírito, é uma coisa que acontece. Eu não sei a forma, não. Para ordenar as ideias e entender melhor o fenômeno, vamos por partes. Refrão é aquela parte do samba que o compositor faz para que todo mundo cante. Quando chega nesse pedaço, eu esqueço da bebida, esqueço da mulher que ele está olhando do lado. Quanto à melodia, o que dizem é que menos é mais. 3 posições no violão, 3 acordes. Está lá no manual que a harmonia tem que ser simples. Diga espelho, me 2, diga na avenida 3. Na lista dos sambistas bons de refrão, alguns nomes merecem destaque. Um deles é o do excelentíssimo senhor procurador da República, Gustavo Adolfo de Carvalho Baeta Neves. Para os parceiros da União da Ilha, Didi. O cara era doutor de direito, né? Doutor de direito. E compositor de samba. Compositor, grande compositor. Tem uma frase que ficou muito conhecida, né, nos sambas enredos. A minha alegria atravessou o mar. Diga, espelho meu. Carnavais depois virou enredo da ilha, uma homenagem que rendeu mais um bom refrão. Mas de onde é que ela nasce? Como é que ela acontece? Quem tem o dom diz que a inspiração funciona como raio. Pode cair a qualquer hora, em qualquer lugar. O sujeito está andando no centro da cidade e de repente, pá! Nasce um grande refrão. Eu ia atravessar a rua Presidente Vargas para ir para a União Brasileira de Compositor. Aí nasceu esse refrão aí. Já estava com tudo na cabeça, já estava trabalhando aquela coisa. Né? Que beleza, a nobreza que visita. Aí fechou. Ô, Lili. Ganzá era um instrumento? Ganzá? O ganzá é um instrumento, afro.
Mas para rimar com gazar, eu inventei ganzê, que é para fechar o samba, que a gente entendeu? Se até então Pega no Ganzê era a maior referência, no Carnaval de 93, o Salgueiro apareceu com um refrão que não só garantiu o título daquele ano, como colou no ouvido do Brasil e virou uma espécie de sinônimo sonoro do próprio Carnaval. Quando o Salgueiro entra na avenida, ele tem aquela explosão de alegria, começa a gritar e o caramba, eu falei, achamos o caminho. Arrepiou e tudo. O refrão é mesmo um grande mistério. Embeleza, mas não pode ser visto. Empurra, mas não pode ser tocado. Não tem cheiro, mas pode ser sentido. Não tem gosto, mas pode ser provado. E quando bate na ponta da língua, quem é que resiste a um grande refrão? Que demais, né? Muito Dá vontade de inesquecível. sair cantando. Sem dúvida. O Jornal Nacional fica por aqui. Para todos nós, uma boa noite. Para você, parabéns pela estreia. Muito obrigado pela parceria aqui na minha estreia no Jornal Nacional. Foi um boa prazer. noite, um ótimo domingo. Obrigado a você também. Segunda-feira estou de volta ao SPTV em São Paulo. Isso aí. Vamos embora? Vamos. Obrigado, gente. Por febre amarela. No estado do Rio, o quartel dos bombeiros virou posto de vacinação na região serrana. As 92 cidades fluminenses participaram do Dia D. No estado foram confirmados 26 casos e 8 mortes neste ano. No estado de São Paulo, o primeiro Dia D contra a febre amarela vai ser no próximo sábado, 3 de fevereiro. Mas a cidade de Santo André, aqui na região do ABC, e que nem faz parte das áreas de risco, resolveu fazer o mutirão hoje, segundo as autoridades, para tranquilizar a população. A família toda hoje? Hoje todo mundo. Se prevenir, né? É importante. Nem a fila de mais de 1 hora desanimou. Ontem eu vim, mas não consegui tomar a injeção, voltei para casa e eu tô vindo hoje, mas hoje está indo mais rápido. Em São Paulo, com distribuição de senha, o sábado não teve tanta fila quanto em outros dias. De janeiro do ano passado até essa semana, foram 52 mortes por febre amarela, de um total de 134 casos, segundo o último balanço do estado de São Paulo. O que nós estamos tendo é a febre amarela silvestre, onde as pessoas estão se infectando, onde temos morte de macacos em áreas rurais e periurbanas, que é muito importante deixarmos claro, não há necessidade de correria. Na triagem, os enfermeiros separam os casos. Crianças de 9 meses a 2 anos, como Luca, tomam a dose completa. Mas a maioria recebe a dose fracionada, como Denis. Ele vai passar o carnaval numa região de risco no Brasil e tinha de se proteger com 10 dias de antecedência. Dever cumprido, agora bora viajar, curtir o carnaval. E você vai ver a seguir aqui no Jornal Nacional a acusação de que o vice-governador de Roraima renunciou ao cargo em troca de dinheiro. O perigo imenso que o furto de cabos provoca no trânsito das cidades. Um tipo de furto que já virou rotina em muitas cidades tem aumentado bastante o risco de acidentes graves no trânsito. Veja aí na reportagem de Cristiane Leite. Cabos furtados, semáforos sem funcionar. Foi a conta de fazer o conserto e os bandidos voltaram. Ficou tudo no escuro de novo. É horrível, né? Perigoso, é. Os furtos acontecem em avenidas importantes de Belo Horizonte. E enquanto os semáforos estão apagados, a desordem está formada. Tem que estar olhando os pedestres, né? Que é os principais. Nem todo mundo pensa assim. Dona Maria teve que balançar as mãos para conseguir atravessar a rua com a mãe. Fiquei com medo, né? Porque alguns parece que queriam seguir em frente, né? Então a gente tem medo de ser atropelado. A placa de pare improvisada numa das esquinas não chama a atenção de todo mundo, não. Motoristas passam direto, muitos nem reduzem a velocidade. Cruzamento desse perigoso aqui fica complicado, um acidente aqui é bem provável de acontecer. O interesse dos bandidos é no cobre, material que fica protegido pela borracha. Depois do furto, os ladrões queimam o fio. Febre amarela silvestre, onde as pessoas estão se infectando, onde temos morte de macacos em áreas rurais e periurbanas, que é muito importante deixarmos claro, não há necessidade de correria. Na triagem, os enfermeiros separam os casos. Crianças de 9 meses a 2 anos, como Luca, tomam a dose completa.
mas a maioria recebe a dose fracionada, como o Denis. Ele vai passar o carnaval numa região de risco no Brasil e tinha de se proteger com 10 dias de antecedência. Dever cumprido, agora bora viajar, curtir o carnaval. E você vai ver a seguir aqui no Jornal Nacional a acusação de que o vice-governador de Roraima renunciou ao cargo em troca de dinheiro. O perigo imenso que o furto de cabos provoca no trânsito das cidades. Um tipo de furto que já virou rotina em muitas cidades tem aumentado bastante o risco de acidentes graves no trânsito. Veja aí na reportagem de Cristiane Leite. Cabos furtados, semáforos sem funcionar. Foi a conta de fazer o conserto e os bandidos voltaram. Ficou tudo no escuro de novo. É horrível, né? Perigoso, é. Os furtos acontecem em avenidas importantes de Belo Horizonte. E enquanto os semáforos estão apagados, a desordem está formada. Tem que estar olhando os pedestres, né? Que é os principais. Nem todo mundo pensa assim. Dona Maria teve que balançar as mãos para conseguir atravessar a rua com a mãe. Fiquei com medo, né? Porque alguns parece que queriam seguir em frente, né? Então a gente tem medo de ser atropelado. A placa de pare improvisada numa das esquinas não chama a atenção de todo mundo, não. Motoristas passam direto, muitos nem reduzem a velocidade. O cruzamento desse perigoso aqui fica complicado. Um acidente aqui é bem provável de acontecer. O interesse dos bandidos é no cobre, material que fica protegido pela borracha. Depois do furto, os ladrões queimam o fio e retiram o metal. Na capital mineira, no primeiro semestre de 2017, a empresa que administra o trânsito precisou repor mais de 5 mil metros de cabos furtados. O que a gente gasta em manutenção, que não era aquela prevista, manutenção por furto, poderia ser um dinheiro investido na melhoria da qualidade do sistema semafórico ou da ampliação do mesmo. Do início do ano até agora, só nessa avenida em Belo Horizonte, foram 3 furtos. Com o semáforo pifado, os motoristas passam aperto. Como é que você vai atravessar um cruzamento desse aqui, sem sinal? É brabo, né? Polícia de Minas Gerais declarou que está investigando os furtos e que trabalha para identificar os compradores do material roubado. O governo de Roraima acusou o vice-governador Paulo César Quartiero de receber R$500 mil para renunciar numa manobra que favoreceria o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Jalcer Renier. Afirma que foi encontrado este cheque de R$500 mil assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Jalcer Renier, do Solidariedade. Segundo ela, o cheque estava dentro de uma bolsa junto com um cartão bancário do ex-vice-governador. Aqui existem todos os indícios de que houve a venda do cargo de vice-governador. E é isso que a gente já começou a apurar. Sem vice, quem assume o Estado em caso de afastamento da governadora é o presidente da Assembleia Legislativa, Jalcer Renier, que seria o dono do cheque, segundo a secretária de Segurança. Esta semana, ele disse que vai dar prosseguimento a um pedido de impeachment contra a governadora Sueli Campos. Hoje, ela declarou que a renúncia de Quartiero faz parte de um complô. É um caso gravíssimo. Está evidente que houve uma compra da renúncia pelo presidente da Assembleia Legislativa. Eu espero uma investigação rigorosa da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa repudiou as denúncias. Ele declarou que o cheque foi plantado e que pertence a uma conta sem movimentação bancária e que teve o talão extraviado. Também em nota, o ex-vice-governador de Roraima alegou que a renúncia foi uma decisão pessoal e declarou que vai buscar medidas legais contra os responsáveis pelo que ele chamou de ação difamatória e criminosa. A defesa do ex-presidente Lula apresentou as alegações finais no processo sobre os recibos de aluguel do apartamento vizinho ao dele na Grande São Paulo. Os advogados reafirmaram que esses recibos são autênticos, ao contrário do que tem sustentado o Ministério Público. Esse caso não tem relação com o processo do triplex, em que o ex-presidente Lula foi condenado esta semana em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região também aumentaram a pena de Lula de 9 anos e meio de prisão, que tinha sido dada em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, para 12 anos e 1 mês.
O Ministério Público Federal afirma que o ex-presidente Lula recebeu o apartamento vizinho ao dele, em São Bernardo do Campo, como propina da Odebrecht. E que o contrato de locação do imóvel entre a ex-primeira-dama, Dona Marisa Letícia, e o empresário Glaucus da Costa Marques foi forjado. Os procuradores também dizem que os 31 recibos apresentados pela defesa de Lula são ideologicamente falsos e que não provam o pagamento ou a quitação do aluguel. De acordo com o Ministério Público Federal, alguns desses recibos foram impressos no mesmo lugar e assinados no mesmo dia. A Lava Jato afirma ainda que não houve movimentação nas contas bancárias dos envolvidos que indiquem pagamento de aluguel até 2015. Os acusados ao tribunal do júri. A intenção é que os jurados possam ver de perto a falta de segurança da boate. Na noite do incêndio, ela estava superlotada e não havia saída de emergência. Não tinha como os jovens sair daqui e conseguir se manterem vivos. Raquel é uma das sobreviventes. Há 5 anos, 2 vezes por semana, ela tem que ir ao hospital tratar das queimaduras e de problemas respiratórios. Vai ser assim para o resto da vida. É um sentimento estranho. Uma tristeza muito grande que está vindo agora. Eu acho que agora que eu estou entendendo o que aconteceu. As defesas de Mauro Hoffmann e de Luciano Leão declararam que o crime tem característica culposa e não dolosa, já que os réus nunca tiveram a intenção de matar. O advogado Alessandro Spor não quis comentar e a defesa de Marcelo dos Santos não foi encontrada. No Afeganistão, um atentado na capital Cabul matou 95 pessoas e feriu outras 158. O terrorista suicida usou uma ambulância-bomba. Do meio do caos, feridos saíam carregados até em carrinhos de mão. Também em ambulâncias e carros da polícia. Os hospitais ficaram pequenos para tanta gente que se machucou. E os carros que passavam na rua na hora ficaram assim. Muita gente não sobreviveu. Eu estava dentro do escritório quando ouvi a explosão. Todas as janelas quebraram, contou Alam. Foi numa das ruas mais movimentadas da capital, Cabul, às 8h20 da manhã de hoje. A rua fica perto do Palácio Presidencial e da Embaixada dos Estados Unidos, e bem ao lado das embaixadas da Turquia e dos Emirados Árabes. É uma área fortemente policiada. A polícia informou que o motorista de uma ambulância repleta de explosivos furou a primeira guarita e, quando foi parado na segunda, tentou avançar pela contramão. Não conseguiu. E então explodiu o veículo. O grupo terrorista Talibã reivindicou o atentado. No final de semana passado, o Talibã já tinha aterrorizado Cabul. Foi um ataque a um hotel de luxo que durou 15 horas e deixou 22 mortos, entre eles 14 estrangeiros. O grupo terrorista tenta mostrar força, isso depois que os Estados Unidos passaram a dar mais assistência às forças de segurança afegãs na luta contra o Talibã. Quer mostrar que não foi enfraquecido por essa estratégia e que consegue promover ataques mesmo nas áreas mais policiadas da cidade. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse em nota que usar uma ambulância para atacar civis é desumano e que é uma violação das normas internacionais mais básicas. Ele reafirmou que os Estados Unidos vão continuar agindo ao lado do governo. A placa de pare improvisada numa das esquinas não chama a atenção de todo mundo, não. Motoristas passam direto, muitos nem reduzem a velocidade. O cruzamento desse perigoso aqui fica complicado. Um acidente aqui é bem provável de acontecer. O interesse dos bandidos é no cobre, material que fica protegido pela borracha. Depois do furto, os ladrões queimam o fio e retiram o metal. Na capital mineira, no primeiro semestre de 2017, a empresa que administra o trânsito precisou repor mais de 5.000 metros de cabos furtados. Que a gente gasta em manutenção, que não era aquela prevista, manutenção por furto, poderia ser um dinheiro investido na melhoria da qualidade do sistema semafórico ou da ampliação do mesmo. Do início do ano até agora, só nessa avenida em Belo Horizonte, foram 3 furtos. Com o semáforo pifado, os motoristas passam aperto. Como é que você vai atravessar um cruzamento desse aqui, sem sinal? É brabo, né? Polícia de Minas Gerais declarou que está investigando os furtos e que trabalha para identificar os compradores do material roubado.
O governo de Roraima acusou o vice-governador Paulo César Quartiero de receber R$500 mil para renunciar numa manobra que favoreceria o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Jalcer Renier. Quartiero entregou o cargo ontem. Ele nega a acusação e afirma que tomou uma decisão pessoal. Veja na reportagem de Érica Figueiredo. Paulo César Quartiero, sem partido, foi vice-governador de Roraima durante 3 anos. Ontem ele renunciou ao cargo, alegando incompatibilidade com a gestão da governadora Sueli Campos, do Partido Progressista. Nós prometemos uma coisa e fizemos outra. Isso chama-se estelionato. Depois da renúncia, policiais fizeram uma vistoria no prédio da vice-governadoria do estado. Lá, a secretária de Segurança afirma que foi encontrado este cheque de R$500 mil, assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Jalcer Renier, do Solidariedade. Segundo ela, o cheque estava dentro de uma bolsa, junto com um cartão bancário do ex-vice-governador. Aqui existem todos os indícios de que houve a venda do cargo de vice-governador. E é isso que a gente já começou a apurar. Sem vice, quem assume o estado em caso de afastamento da governadora é o presidente da Assembleia Legislativa, Jalcer Renier, que seria o dono do cheque, segundo a secretária de Segurança. Esta semana, ele disse que vai dar prosseguimento a um pedido de impeachment contra a governadora Sueli Campos. Hoje, ela declarou que a renúncia de Quartiero faz parte de um complô. É um caso gravíssimo. Está evidente que houve uma compra da renúncia pelo presidente. Contra a doença. Bandidos armados invadiram uma boate hoje de madrugada na periferia de Fortaleza e abriram fogo. 14 pessoas morreram nessa que é a maior chacina já registrada no Ceará. Era uma noite movimentada no clube de forró deste bairro em Fortaleza, a 3 quilômetros da Arena Castelão. Os vizinhos contam que bandidos chegaram em 3 carros. Era por volta de 00:30. Os criminosos já desceram atirando em todas as pessoas que viam pela frente. Foram pelo menos 40 minutos de terror. A gente soube daquela correria, gritaria do povo, tudo pedindo socorro, correndo por lá, correndo por outro. Era muito tiro mesmo. Eles ficaram tudo correndo para se salvar, o povo ficava no clube, correndo, conseguindo estrelar para se salvar, né, para não morrer. A polícia passou o dia fazendo perícia no clube. Além das marcas dos tiros, encontrou também uma bomba de gás lacrimogêneo que foi desarmada. 14 pessoas morreram, 8 mulheres e 6 homens. 18 feridos foram levados para hospitais da cidade, entre eles, pelo menos 4 adolescentes. À tarde, a Secretaria de Segurança informou que um suspeito foi preso e um fuzil apreendido. A principal hipótese da investigação é de uma guerra entre facções. A chacina, que é a maior já registrada no estado, tem a mesma característica de outras recentes. O secretário de Segurança comparou a matança a um ato terrorista. Não há perda de controle. Esse é um evento, como falei, um evento isolado. Você vê no mundo todo, tem situações que matam 50 pessoas, 60 pessoas em boate, em vários locais. Então, assim, é uma situação criminosa, que foi organizada, que foi planejada e que veio a ser executada. Então, não é que haja perda de controle. No ano passado, houve pelo menos 6 chacinas como essa. Em junho, 6 pessoas foram assassinadas numa casa de praia por homens que chegaram atirando. Em novembro, 4 adolescentes foram retirados de um centro socioeducativo e executados no meio da rua. 2017 também registrou o recorde de homicídios no estado, mais de 5.000, 50% a mais do que no ano anterior. Neste ano, até o dia 25 de janeiro, foram assassinadas 296 pessoas, uma média de 11 mortos por dia. Nós procuramos o governador Camilo Santana, do PT, para repercutir a onda de violência no estado, mas ele não quis gravar entrevista. Se manifestou pelas redes sociais, declarou que a chacina é inaceitável e que a barbárie não vai ficar impune. Os moradores de Fortaleza estão assustados. Eu estou me sentindo acuado. A toda hora você tá exposto à violência, é muito complicado. A gente pode estar num canto e esperar tiro, viu? Porque o negócio tá feio mesmo.
O ataque a tiros fez vítimas também fora da danceteria. Estão assustados. Eu estou me sentindo acuado. A toda hora você tá exposto à violência, é muito complicado. A gente pode estar num canto e esperar tiro, viu? Porque o negócio tá feio mesmo. O ataque a tiros fez vítimas também fora da danceteria. A segurança foi reforçada nos hospitais para onde foram levados os 8 feridos. Um deles permanece internado em estado grave. Em frente ao clube onde aconteceu o massacre, o clima é de tensão. O comércio não abriu as portas. A rua foi cercada pela polícia e os moradores permaneceram nas casas, com medo. Algumas das vítimas estavam aqui trabalhando ou passando por acaso e viraram alvo dos bandidos. Antônio José, conhecido como Marrom, vendia cachorro-quente em frente ao clube de forró. O ambulante morreu na hora. O filho dele, de 12 anos, que o acompanhava no trabalho, levou um tiro na coxa. Ele está internado, mas não corre risco de vida. Trabalhava para sustentar os filhos, com o ganha-pão dele, vendia cachorro-quente, lá em frente ao forró. Nesse carro estava outro trabalhador, um motorista de aplicativo, que deixava uma passageira quando foi morto. A maior parte das vítimas é mulher. É o caso da dona de casa Luana Santos, de 23 anos. Ela deixa marido e 2 filhos pequenos. Entre as vítimas também está a comerciante Marisa Mara da Silva, de 39 anos. Ela foi atingida quando passava em frente ao local da festa. Uma das maiores tragédias do país completou hoje 5 anos. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, parentes e amigos das vítimas lembraram as 242 pessoas que morreram por causa do incêndio da Boate Kiss e também pediram a punição dos responsáveis. As velas doadas pela comunidade iluminaram a caminhada. Centenas de pessoas se reuniram no trajeto de 3 quadras, do centro de Santa Maria até a frente da boate. Todos os anos eu procuro vir, porque a luta é a única coisa que vai nos manter em pé. Na chegada ao local da tragédia, orações e abraços. As mães das vítimas se reuniram para cantar. Amigos para sempre. Uma sirene lembrou o momento do incêndio e aplausos homenagearam as vítimas. Em 5 anos, a cidade se apropriou da fachada da Kiss, que ganhou várias pinturas para expressar os pedidos de justiça. O incêndio foi provocado pela fagulha de um fogo de artifício que não deveria ter sido aceso em lugar fechado. As chamas se espalharam por causa da espuma, usada para isolar o barulho da boate. Que não se repita, que a morte, principalmente da minha filha, não tenha sido em vão. Os réus no processo permanecem em liberdade. Eles são os sócios da boate Alessandro Spor e Mauro Hoffman e os integrantes da banda Gurizada Fantástica. Um acidente aqui é bem provável de acontecer. O interesse dos bandidos é no cobre, material que fica protegido pela borracha. Depois do furto, os ladrões queimam o fio e retiram o metal. Na capital mineira, no primeiro semestre de 2017, a empresa que administra o trânsito precisou repor mais de 5.000 metros de cabos furtados. O que a gente gasta em manutenção, que não era aquela prevista, manutenção por furto, poderia ser um dinheiro investido na melhoria da qualidade do sistema semafórico ou da ampliação do mesmo. Do início do ano até agora, só nessa avenida em Belo Horizonte, foram 3 furtos. Com o semáforo pifado, os motoristas passam aperto. Como é que você vai atravessar um cruzamento desse aqui, sem sinal? É brabo, né? Polícia de Minas Gerais declarou que está investigando os furtos e que trabalha para identificar os compradores do material roubado. O governo de Roraima acusou o vice-governador Paulo César Quartiero de receber R$500 mil para renunciar numa manobra que favoreceria o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Jalcer Renier. Quartiero entregou o cargo ontem. Ele nega a acusação e afirma que tomou uma decisão pessoal. Veja na reportagem de Érica Figueiredo. Paulo César Quartiero, sem partido, foi vice-governador de Roraima durante 3 anos. Ontem ele renunciou ao cargo, alegando incompatibilidade com a gestão da governadora Sueli Campos, do Partido Progressista. Nós prometemos uma coisa e fizemos outra. Isso chama-se estelionato.
Depois da renúncia, policiais fizeram uma vistoria no prédio da vice-governadoria do estado. Lá, a secretária de Segurança afirma que foi encontrado este cheque de R$500 mil, assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Jalcer Renier, do Solidariedade. Segundo ela, o cheque estava dentro de uma bolsa, junto com um cartão bancário do ex-vice-governador. Aqui existem todos os indícios de que houve a venda do cargo de vice-governador. E é isso que a gente já começou a apurar. Sem vice, quem assume o estado em caso de afastamento da governadora é o presidente da Assembleia Legislativa, Jalcer Renier, que seria o dono do cheque, segundo a secretária de Segurança. Esta semana, ele disse que vai dar prosseguimento a um pedido de impeachment contra a governadora Sueli Campos. Hoje, ela declarou que a renúncia de Quartiero faz parte de um complô. É um caso gravíssimo. Está evidente que houve uma compra da renúncia pelo presidente da Assembleia Legislativa. Eu espero uma investigação rigorosa da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa repudiou as